O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou um pedido feito pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, que queria afastar o ministro Alexandre de Moraes de toda e qualquer investigação relativa aos atos do 8 de janeiro. Esse julgamento vai começar na sexta-feira, é um julgamento em plenário virtual, aquela plataforma eletrônica que os ministros apenas depositam ali o seu voto por escrito, sem grandes debates ali entre eles e sem transmissão também, como ocorre nas sessões presenciais. E esse é um recurso, um pedido da defesa de Bolsonaro, como você disse, para que o STF reconheça a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Esse já é uma leitura interna de que haverá maioria nesse sentido, ou seja, de que Moraes pode permanecer na relatoria do caso. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um novo pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes de julgar esses crimes envolvendo essa tentativa de golpe de Estado de 2022. Portanto, agora a gente tem 2 pedidos de impedimento de Alexandre de Moraes. Um que já vai para plenário, como o Renan disse, a partir de sexta-feira, e esse outro que deu entrada hoje. Essas são as 2 informações mais recentes aqui que surgiram na última hora aí de Brasília. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Decisão que o tribunal toma hoje sobre Jair Bolsonaro contém uma condenação não só de suas ações criminosas, mas também de seus métodos de defesa. Iniciamos um dos julgamentos mais importantes da década. O tema deve prosseguir em debate em 2025, mas o início da análise das ações é um marco na história do STF, diz o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso. O ministro se refere ao momento mais importante para a democracia brasileira nos últimos 30 anos e após a redemocratização, ou seja, o julgamento de Bolsonaro e demais autores intelectuais da tentativa de golpe no Brasil. Hoje, o Supremo vai julgar o segundo dos 3 pedidos mal intencionados que Bolsonaro vem fazendo para tirar o ministro da relatoria dos inquéritos sobre os crimes dele, Bolsonaro, que tramitam naquele tribunal, e a decisão não diferirá nem da primeira, tomada em fevereiro, nem da de hoje e nem daquela que não julgará agora e que acaba de ser feita. Então são 3 pedidos já para que Moraes seja afastado do caso. O primeiro em fevereiro, o recurso desse pedido negado em fevereiro, que vai ser julgado hoje, e aí, nem esperando a decisão do segundo, o bolsonarismo já, ou seja, o Bolsonaro já fez o terceiro pedido para suspeição de Moraes, assim como fica fazendo seguidos pedidos para recuperar o passaporte, sabendo que não vai obter. Em fevereiro, Bolsonaro pediu a suspeição de Moraes pela primeira vez, foi negada por Barroso 24 horas depois. Ele recorreu e o recurso vai ser julgado hoje, e antes mesmo de julgar pela primeira vez o mesmo caso, o STF já prenuncia o que fará na terceira tentativa. Bolsonaro receberá hoje um duro recado do Supremo, não só mantendo Moraes na relatoria dos seus casos, mas também uma reprimenda ou até uma punição pela litigância de má-fé, que faz esses pedidos de passaporte e suspeição de Moraes, sabendo que não conseguirá. Ele faz isso só para desgastar o tribunal. Hoje ele pode colher a consequência dessa verdadeira chacota que a defesa de Bolsonaro está promovendo junto ao Poder Judiciário brasileiro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Muito bem, o Bolsonaro leva a narrativa de perseguição a evento de direita na Argentina como forma também de desgastar o Poder Judiciário brasileiro. Ele participou desse evento na Argentina, o tal de CEPAC, que tinha lá o Javier Milei. Ele participou por teleconferência e desceu a lenha no Estado brasileiro, no Poder Judiciário brasileiro, distorceu fatos, mentiu como quis. E o STF de olho. E agora,
começam a vir mais casos envolvendo o Bolsonaro que vão dar filhotes. Veja só, foi descoberto que ele gastou R$900 mil na reforma de uma casa, da casa dele em Angra, onde ele estava quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, e aqui tem inclusive algumas fotos da casa antes e depois da reforma. Em 2003, fotógrafos da imprensa estiveram no local e quando o ex-presidente, então deputado federal, tentou obter autorização para a prática de pesca amadora. Aqui está a casa como ela era, que não é pouca coisa, né? É uma casa pé na areia em Angra dos Reis. E aí você tinha o Bolsonaro que conseguiu, inclusive, punir um fiscal do IBAMA que o impediu de violar a lei, não é? E pescar nesse local. Aqui era a casa antes e aqui era a casa agora. Aqui é a casa agora. Aqui você tem o antes e o depois. Foram R$900 mil pagos por uma empresa lá de Angra dos Reis, que pertence a um político que disputou a prefeitura de Angra dos Reis. E deu isso de presente para o Bolsonaro. Deu? Bom, o Bolsonaro agradeceu ao Milei por ter recebido também os foragidos do 8 de janeiro e se compara ao presidente argentino. Quando ele faz isso, agradece ao Milei por dar fuga aos criminosos foragidos da lei brasileira, ele também afronta o tribunal que vai se manifestar hoje sobre o pedido dele. O Bolsonaro continua fustigando o STF, diz que o Trump vai conseguir obrigar o STF a torná-lo elegível, vai impedir o STF de colocá-lo na cadeia e alega ser perseguido por Lula e Moraes, afrontando o judiciário e mentindo, não é? Que o Lula não tem nada a ver com isso. Entre outras mentiras, o Lula não está no judiciário. E o Bolsonaro pediu em fevereiro, como você vê aqui, 14 de fevereiro, o afastamento do Moraes das investigações sobre o suposto golpe, e isso foi negado pelo Luiz Roberto Barroso 4 dias depois. O Bolsonaro pediu em 20 de fevereiro, foi negado no dia 20 de fevereiro, o Bolsonaro pediu no dia 14 de fevereiro. Então foram 6 dias que demorou para o Barroso se pronunciar e negou 192 pedidos de suspeição e impedimentos contra Moraes. Não só do Bolsonaro, mas também de outros bolsonaristas. Agora, o STF julga, nesta sexta-feira, o pedido de Bolsonaro para tirar o caso de golpe de Moraes, que tem apoio dos colegas. A defesa do ex-presidente diz que o ministro não tem imparcialidade. O STF começa esse julgamento hoje, em que é um recurso da negativa que o Bolsonaro recebeu em fevereiro, como eu já disse, e tem outros 191 pedidos, com o do Bolsonaro 192, que também vão ser julgados hoje, tudo hoje. A expectativa em relação à análise da solicitação pelo colegiado é que ela seja novamente recusada. Não é só expectativa, é uma certeza absoluta. Não há no tribunal espaço para discussão de suspeição e impedimento do ministro em processo que, além de juiz, ele é também parte. E aí aquela conversinha desse jornal aí, né? E na verdade, o que está sendo explicado aqui, vamos entender, o que está sendo explicado por vários juristas, vários juristas, é que, na verdade, o Alexandre de Moraes, ele não é suspeito de julgar ninguém, porque dizem que ele é vítima. Então, como ele é vítima do Bolsonaro, veja só que loucura, né? Ele é vítima do Bolsonaro e dos outros 191 bandidos do 8 de janeiro. E também dos articuladores do golpe e tal, que tinham um plano para matá-lo. Então, quer dizer, é uma hipocrisia tremenda, porque eles de certa forma admitem, não é? O que eles fizeram. Mas isso é uma bobagem, porque todos os juristas, 99% dos juristas estão dizendo o seguinte: a vítima aí não é o Alexandre de Moraes, a vítima é a democracia brasileira.
E se você colocar um outro juiz, eles vão pedir a suspeição também do outro juiz na primeira vez que esse juiz der alguma decisão contrária aos interesses deles. E vão começar a xingar o juiz, ameaçar o juiz, para dizer o quê, minha amiga, meu amigo? Que esse juiz é parcial também e é vítima e também não pode julgar. Quer dizer, se isso pega, você vai ter o PCC usando essa tática daqui a pouco. O STF já tem resposta a Bolsonaro sobre pedido crucial contra Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, os ministros rejeitarão nos próximos dias um pedido-chave feito por Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal rejeitará no próximo dia 6, sexta-feira, um pedido da defesa de Bolsonaro para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos inquéritos que miram o ex-presidente. O plenário já negou por unanimidade a solicitação semelhante feita pelo réu Aécio Lúcio Pereira, posteriormente à prisão do 8 de janeiro. O Bolsonaro não esperou nem essa decisão para pedir um novo impedimento de Alexandre de Moraes. Isso é uma chacota. Arguir o impedimento do ministro é a principal estratégia do ex-presidente acusado pela Polícia Federal de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado e organização criminosa. A defesa de Bolsonaro protocolou, na verdade, segunda-feira desta semana, mais um pedido de impedimento de Moraes, sem nem esperar o julgamento do recurso. Nesse novo pedido, feito com base em um relatório da Polícia Federal que indiciou 37 pessoas, incluindo Bolsonaro, os advogados defendem que Moraes não pode ser relator do processo, já que ele é apontado nos autos como uma das vítimas da trama golpista. Arguir o impedimento de Moraes é a principal estratégia de Bolsonaro, que é acusado pela PF desses crimes que você já sabe. Para a defesa, haveria inconstitucionalidade e ilegalidade. A peça assinada pelo advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, aquele que tentou empurrar a culpa do Bolsonaro para o Braga Neto, para o Heleno, para o general Mário Fernandes, destaca que Alexandre de Moraes é citado mais de 20 vezes no relatório da PF, etc, etc. O pedido repete os argumentos já apresentados pelos advogados no outro pedido de impedimento, na Tempus Veritatis. Ainda segundo Barroso, naquela recusa que ele deu em fevereiro desse ano, não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras do impedimento. Na nova arguição, os advogados de Moraes também criticam a condução do inquérito por Moraes, que para a equipe de defesa desafiou a interposição de dezenas de agravos regimentais. Fica repetindo a mesma coisa. Esse novo pedido terá relatoria sorteada entre os ministros da Corte, com exceção do próprio Moraes, e aí eles fazem isso para ver também se cai na mão do Nunes Marques ou do Mendonça. Mas eles estão inseridos no contexto do tribunal, e esses dois ministros indicados por Bolsonaro, recentemente negaram a ele um salvo-conduto de prisão caso seja condenado pelo 8 de janeiro. Então eles não vão se indispor numa corte que eles vão ficar décadas lá, só para ajudar o Bolsonaro. O fato, minha amiga, meu amigo, é que o Moraes continua à frente desse caso e já colocou o Bolsonaro na primeira turma do STF, que é considerada a turma mais dura em questões penais. Na verdade, a primeira turma é a que julga todos os casos penais. E o Alexandre de Moraes apontou motivo para concentrar os processos de Bolsonaro na primeira turma. Segundo ele, os processos envolvendo o ex-presidente serão julgados sem que o plenário da Corte seja adicionado. Até mesmo as decisões mais delicadas ficarão a cargo do colegiado composto por 5 magistrados, que são Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino, além do próprio Alexandre. Ou seja, dele não participam os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Alexandre de Moraes tem dito que o objetivo de concentrar os processos na primeira turma é fazer com que Bolsonaro seja tratado da mesma forma que outros investigados no âmbito das ações penais relatadas pelo magistrado. Os inquéritos das fake news, milícias digitais também estão na mesa. Na avaliação de Moraes, submeter ao plenário
decisões envolvendo Bolsonaro seria uma maneira de diferenciá-lo do restante dos réus. E esse privilégio poderia levar a questionamento dos demais indiciados e causaria um desastre, né? Porque são centenas e centenas de indiciados, então o que ele quer é tumultuar o processo e isso não vai ficar impune. Prepare-se para ver hoje um duro recado do Supremo, hoje ou talvez nos próximos dias, se o julgamento não concluir hoje, não é? Um duro recado do Supremo contra essa litigância de má-fé. Litigância de má-fé é você entrar na justiça com um processo, sabendo que esse processo é injusto, sabendo que ele não vai dar em nada, só para tumultuar e provocar efeitos políticos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.